Deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém te explicou direito. A realidade que você está vivendo agora não é a única versão da sua vida. Existem infinitas versões de você vivendo infinitas realidades. Algumas melhores, outras piores. E sem perceber você está escolhendo qual delas viver todos os dias. Isso aqui não é papo místico nem teoria quântica de TikTok. Mas isso aqui é o que na verdade Transurfing explica. Que você não cria a realidade. O que você faz é, na verdade, mudar de canal. Quando eu entendi isso, foi como se alguém tivesse me tirado da Matrix. E nesse vídeo eu quero te explicar o que é o Transurfing de uma maneira simples, direta e aplicável. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, lá eu tenho um presente muito especial para te dar. Algo que vai te ajudar a colocar tudo isso aqui em prática de verdade no seu dia a dia. Mas e agora, já indo direto ao ponto, sabe uma coisa que é mais louca nisso tudo? É que a vida ela funciona exatamente como um espelho. Tudo que você sente, pensa e acredita, mais cedo ou mais tarde volta para você. Mas o detalhe que ninguém nos conta é que esse espelho, ele tem um atraso. Ele reflete o que você era e não o que você acabou de pensar nesse exato momento. E é nesse ponto que a maioria das pessoas se perde, porque tenta mudar o reflexo, quando o que realmente muda todo o jogo é a imagem. Você quer mudar o que o espelho mostra, mas continua sentindo o mesmo medo, a mesma ansiedade, a mesma culpa. E o espelho, fielmente, ele só devolve aquilo que ele vê. E eu sei que para algumas pessoas, talvez para você, isso pareça injusto, mas na verdade isso é libertador, porque a partir do momento que você entende que a realidade é apenas um reflexo do seu estado interno, você percebe que o poder nunca esteve lá fora. E é exatamente aqui que começa o despertar. E o despertar não é sobre acordar às 5 da manhã todos os dias, ou viver no modo zen o tempo inteiro. Despertar é perceber que esse tempo todo você esteve apenas reagindo à vida e que agora você pode escolher a forma como você quer observá-la. É como se você estivesse no meio de um sonho e de repente você percebesse: opa, peraí, eu tô sonhando. E a partir desse momento, absolutamente tudo muda. Você pode escolher agora onde colocar sua atenção, o que sentir, o que permitir. Mas tem um detalhe curioso, que quase ninguém fala sobre isso. Quanto mais você tentar controlar o espelho, mais a imagem vai se distorcer. E sabe por quê? Porque existe um erro sutil que a maioria comete. Um erro que trava completamente o fluxo natural da vida. E esse erro, ele é o próximo ponto. E talvez seja o ponto mais importante de todos. E agora eu quero te contar qual é esse erro que trava o fluxo da vida, que eu acredito que praticamente todas as pessoas cometem, inclusive eu cometi por muito tempo. E esse erro, ele se chama importância. E a importância é quando você coloca algo, uma pessoa, um objeto, uma situação, numa espécie de pedestal. Você começa a pensar: eu preciso disso para ser feliz, para me sentir completo, para dar certo. E nesse exato momento, nós criamos um desequilíbrio. E o universo, ele não suporta o desequilíbrio. Então ele vai fazer absolutamente de tudo para neutralizar esse peso excessivo. E o resultado? As coisas começam a andar errado, atrasar, se distanciar. E isso não é porque o universo está tentando punir você, mas é porque ele está tentando desesperadamente equilibrar o jogo. Quer ver como que isso acontece na prática? Sabe quando, eu acredito que já aconteceu alguma vez isso com você, sabe quando você está extremamente obcecado por alguém e de repente essa pessoa parece que ela se afasta cada vez mais de você? Ou quando você quer muito que um projeto dê certo e quanto mais força faz, mais trava? É isso. Você colocou importância demais e o excesso de importância cria tensão e tensão repele. E aqui vem a parte mais contraintuitiva do negócio. Para que algo venha de fato até você, você precisa estar bem mesmo sem isso.
E eu sei o quanto isso parece ser muito difícil, ou até mesmo impossível, porque a mente grita nesse momento. Como assim ficar tranquilo se eu ainda não consegui atingir o meu objetivo? Mas é justamente esse estado de neutralidade, o famoso tanto faz, tô bem mesmo sem isso, que faz o universo relaxar e entregar o que é seu por direito. Mas calma, isso não significa que você desistiu, mas significa que você confia. E essa é a diferença entre querer e permitir. E quando você entende isso, o peso ele começa a sair das costas e a vida fica mais leve, mais natural. E curiosamente, é aí que as coisas começam de fato a fluir. Mas existe uma força invisível que te puxa de volta para o desequilíbrio, para a tensão, para o drama. E ela é tão sutil que quase ninguém percebe que está sendo controlado o tempo inteiro por essa força. E essa força são chamados de pêndulos. E se você entender isso, vai parar de gastar energia com coisas que não são suas. Agora, presta atenção nisso, porque se você entender essa parte aqui, você vai começar a enxergar o mundo de outro jeito. O Vadim Zeland, que é o autor da obra Transurfing, ele fala que existem essas estruturas invisíveis que se chamam pêndulos. E os pêndulos eles são criados quando várias pessoas começam a pensar e sentir as mesmas coisas. Pode ser aí uma ideologia, um time, uma moda, uma causa, uma empresa, um grupo de fãs, ou até mesmo um drama familiar. Cada vez que você entra nessa vibração coletiva de raiva, medo, fanatismo, disputa, o pêndulo ele ganha força. E adivinha do que ele se alimenta? Exatamente, da sua energia. Sabe quando você vê uma notícia e passa o resto do dia irritado? Ou quando você entra numa discussão e depois sente aquele esgotamento? Não foi a discussão que drenou você, foi o pêndulo. E o pêndulo ele só quer basicamente uma coisa, a sua reação. Porque toda vez que você reage, ele se alimenta. É por isso que tem gente que parece que vive cansada, pesada, mesmo sem fazer nada. Está sendo sugada por dezenas de pêndulos ao mesmo tempo. E o mais curioso é que esses pêndulos eles adoram parecer importantes. Eles vêm disfarçados de causas nobres, de preciso me posicionar, de preciso lutar pelo que é certo, mas no fundo o que eles querem é apenas manter você preso numa vibração de luta, de escassez, longe do seu estado criativo. Mas então, o que fazemos para combater esses pêndulos? A resposta, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é complexa, porque a chave aqui é não lutar contra os pêndulos, porque a resistência, ela também o alimenta. A saída é observar e soltar, é ver o jogo acontecendo, mas não fazer parte dele. Quando alguém tenta te provocar e você só pensa, tá tudo bem, eu não vou entrar nisso. Você acabou de fazer algo absolutamente gigante, você nem percebeu. Você recuperou a sua energia. E essa energia, ela é o combustível da manifestação. E é com essa energia que o Transurfing realmente começa a funcionar. E agora, pensa comigo. Se existem forças que drenam a sua energia, também existem forças que a expandem, não concorda? E quando você entende como se conectar com essas forças, aí a realidade ela começa a cooperar com você de um jeito que parece quase mágico, mas na verdade é só uma física sutil em ação. E é exatamente sobre isso que vem agora, a intenção. A diferença entre forçar e permitir, entre querer e escolher. Sabe quando você quer muito que algo aconteça? Faz tudo certo, visualiza, se esforça, mas parece que nada anda, porque você está usando o tipo errado de força. E olha só, presta atenção nisso. O Vadim Zeland, que é o autor da obra Transurfing, ele explica que basicamente há dois tipos de intenção, a intenção interna e a intenção externa.
E entender isso muda completamente o jogo. A intenção interna, ela é o que a maioria das pessoas usa. Quando você tenta empurrar, forçar a realidade. É quando você quer controlar, forçar, prever o resultado a qualquer custo. É quando você diz, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Mas por dentro você sente tensão, dúvida, medo. E aí, o que acontece? O campo interpreta essa tensão como resistência e começa a te mandar mais do mesmo. Agora, a intenção externa, ela é completamente diferente. Ela não força, ela escolhe, ela permite. É quando a mente e a alma, elas estão totalmente de acordo. Você decide o que você quer viver e você confia que o caminho ele vai se desenhar sozinho. Pensa num surfista. O surfista ele não empurra a onda. Ele espera o momento certo e ele flui com ela. E é por isso que é chamado de transurfing, de surfar. Isso é a intenção externa. Quando você acessa esse estado, a realidade ela começa a cooperar com você. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar agora, porque esse é o segredo do transurfing. Quanto mais natural for o seu desejo, mais rápido o universo ele responde. Quando o desejo ele gira uma necessidade, o campo ele simplesmente trava, mas quando ele vira escolha serena, o campo ele simplesmente se abre. Sabe o que é curioso? A intenção externa, ela só aparece quando nós finalmente paramos de tentar. Ela não vem da ansiedade, ela vem da confiança. E é por isso que transurfing, ele é tão contraintuitivo, porque o transurfing ele impede para você fazer completamente o contrário do que você foi ensinado a sua vida inteira. Em vez de correr atrás, você precisa única e exclusivamente se alinhar, deixar e permitir que a realidade ela venha até você. Mas calma, eu sei o que você está pensando agora. Ok, mas como eu faço isso na prática? Como eu confio se nada está acontecendo ainda? E é exatamente isso que a gente vai ver agora. E esse próximo ponto é o que separa quem apenas entende o transurfing de quem realmente vive ele. Agora presta atenção, porque esse aqui é o ponto mais importante de todo o transurfing. Van Zelland diz que existem infinitas realidades coexistindo. Todas as versões possíveis da sua vida já existem agora mesmo. A diferença é qual delas você está sintonizando. Imagina que a vida é como se fosse uma estação de rádio. Cada frequência transmite uma música diferente. Se você está vibrando medo, você sintoniza na estação do medo. E tudo o que acontece parece confirmar isso. Mas se você muda de frequência, o cenário ele muda junto. Você não cria música. Você apenas muda de rádio. E aqui é a parte mais fantástica e mágica do transurfing. Você não precisa fazer essa realidade acontecer. Ela já existe. O seu único trabalho é se alinhar à vibração dela. E é por isso que quando você começa a mudar por dentro, mesmo que fora nada pareça estar mudando ainda, de repente as coisas elas começam a se alinhar. Coincidências, pessoas certas surgindo, oportunidades aparecendo aparentemente do nada. Isso não é sorte, é apenas sintonia. Mas o maior erro aqui é tentar empurrar o fluxo. A vida tem um ritmo, um caminho natural. E o que o transurfing nos ensina é apenas cooperar com esse caminho natural. Quando você se desespera, quer controlar, quer prever, você simplesmente luta contra esse fluxo. Mas quando você confia, começa a agir com leveza, começa a observar os sinais, o fluxo começa a te carregar. E o mais incrível é que o fluxo sempre sabe o caminho mais fácil. A natureza sempre busca o caminho de menor resistência. Só que a mente ela não confia, porque ela quer segurança. E aí, nesses momentos é que vem a dúvida. Mas se eu soltar o controle e as coisas derem tudo errado? Essa é a pergunta que mais trava as pessoas. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Como soltar o controle de forma segura, sem cair naquela passividade, no deixa a vida me levar.
Porque soltar não é desistir, mas é simplesmente agir com segurança e desapego de quem já tem aquilo. E quando você de fato aprende isso, o jogo ele vira completamente. E agora vem o ponto que parece simples, mas na verdade ele é o mais desafiador de todos. Soltar o controle. Eu sei, parece fácil dizer, só solta, mas na prática, a mente ela não para. A gente solta de manhã e tenta pegar de volta à tarde. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu já vivi isso. De querer confiar, mas ficar checando o tempo todo se o universo está de fato fazendo a parte dele. Mas soltar de verdade não é desistir. Soltar é agir sem nenhum tipo de tensão. É fazer o que precisa ser feito, mas sem querer controlar o resultado. É mais ou menos como plantar uma semente e não ficar cavando a terra todo dia para ver se essa semente ela cresceu. E o que faz isso ser tão difícil é porque o corpo ele ainda não aprendeu a se sentir seguro. A dúvida vem, o medo vem e tá tudo bem. Soltar é continuar em movimento mesmo com medo. Tem um caminho prático para isso. Existem 3 atitudes que ajudam muito nessa parte. A primeira atitude é aceitar o agora. Parar de ficar brigando com o momento presente. Quando você aceita o que é, o corpo ele relaxa e aí o fluxo volta. A segunda prática é observar sem interferir. A mente vai tentar te sabotar, vai trazer pensamentos de não tá dando certo, você deveria estar fazendo mais. Só observa. Quando você observa sem reagir, você sai da vibração de falta. E a terceira atitude é agir com leveza. Faz o que é possível hoje, com presença, sem ansiedade. A ação sem tensão, ela é o que mantém o campo fluindo. E eu quero que você saiba que ninguém nasce sabendo fazer tudo isso. Isso é um treino. Eu mesmo ainda estou aprendendo a confiar de verdade. Tem dias que eu acerto, tem dias que eu me perco, mas toda vez que eu volto para esse estado de confiança, a vida ela responde. E é exatamente isso que eu compartilho na jornada de volta ao ser. Não como uma técnica mágica, mas um processo para reaprender a confiar. Porque confiar é o que devolve o seu poder natural. E quando a confiança volta, o fluxo ele volta. E quando o fluxo volta, o impossível ele começa a se tornar normal na sua vida. E para te provar isso, eu quero te guiar agora numa prática muito simples. Um exercício real para você aplicar o Transurfing na sua vida agora mesmo. Não é nada complicado, é direto, mas é muito poderoso quando você faz com real presença. Se até aqui fez sentido para você esse vídeo, se em algum momento você sentiu aquele clique interno, aquele ahá, de que isso tudo é verdade, então faz o seguinte, curte o vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo. Isso não é só para ajudar o canal, mas é para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo que te ajuda a relembrar quem você realmente é. Porque o que eu quero é exatamente isso, te ajudar a lembrar, não para te ensinar algo novo. Mas então agora sim, bora para a parte que mais importa aqui, que é a prática. Pega um objetivo simples, algo que você quer muito, mas que hoje parece muito distante. Pode ser mais dinheiro, um relacionamento, uma oportunidade, seja o que for. Agora nós vamos aplicar o Transurfing em 5 passos. Primeiro passo, escolha, não deseje. Olha para esse objetivo e em vez de você pensar, eu quero isso, pense, eu escolho isso. Consegue sentir essa sutil diferença? O desejo, ele carrega falta e a escolha, ela carrega poder. Repita para si mesmo, eu escolho viver essa realidade. Se você quiser, você também pode colocar, eu escolho viver essa realidade e detalhar essa realidade. Ok, segundo passo, você vai tirar toda a importância desse objetivo. Você vai reduzir o máximo que você conseguir de importância. Tira esse objetivo do pedestal. Você não precisa desse objetivo, desse objeto, dessa pessoa para ser completo. Quando você para de idolatrar, a energia ela vai fluir. Diz para si mesmo, isso é apenas uma das infinitas opções que eu tenho no meu caminho. Passo número 3. Haja no fluxo. Não é para você ficar parado esperando o universo agir. É para dar passos pequenos, leves, prazerosos. Faz o que está no teu alcance. Sem peso,
sem cobrança, porque o universo ele se move junto com quem se move em paz. Passo de número 4, solta com confiança. Depois de escolher reduzir a importância, agir com leveza, solta, respira fundo e sente como se já fosse seu. Não força a visualização, não fica buscando sinais. Apenas confia e volta para a presença. A dúvida é só o corpo voltando para o antigo padrão. Observa, não alimenta e volta para o agora. Passo número 5. Crie o seu slide mental. Presta atenção que esse é um dos segredos do Transurfing. O slide é uma imagem mental da sua realidade desejada. Mas diferente de uma visualização forçada, ele é leve, natural e prazeroso. Imagina a cena como se você já estivesse vivendo aquilo. Sente a energia boa dessa cena. O alívio, a leveza, o simples já deu certo. Não tenta ver cada detalhe. Não busca uma emoção exagerada. Só mantém o sentimento de familiaridade, como se aquilo já fosse normal para você. Esse é o estado criador. Faz isso todos os dias por alguns minutos, de preferência pela manhã e antes de dormir. E durante o dia, volta para a presença. O slide ele não é para controlar, ele é apenas para você se alinhar. Quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Você começa a reparar que o universo ele responde ao teu estado e não ao teu esforço. E é aqui que entra o presente que eu falei no começo do vídeo, que eu preparei especialmente para você. É algo simples, mas extremamente poderoso. É um agente que eu criei no ChatGPT para te ajudar a aplicar o Transurfing no seu dia a dia. Ele vai te guiar a alinhar intenção, emoção e presença sempre que o caos tentar te puxar de volta. É o terceiro link aqui na descrição. Use sempre que você quiser. É totalmente gratuito. Foi feito para te ajudar a manter esse estado criador vivo dentro de você, mesmo quando o mundo pareça totalmente fora do eixo. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi com o Transurfing, é que a vida nunca esteve contra a gente. É a gente que acaba se colocando sem perceber na contramão do fluxo, tentando desesperadamente controlar tudo. Quando você começa a escolher, ao invés de desejar, agir com leveza em vez de ansiedade e confiar ao invés de duvidar, você começa a ver o mundo mudar de verdade. E não porque ele mudou, mas porque você mudou a vibração com que você o observa. Isso é o Transurfing. Não é sobre mágica, nem sobre crença. É sobre consciência. E se nada nesse vídeo ficar na sua memória, quero que você guarde somente isso. Você não precisa forçar o universo. Você só precisa voltar para si mesmo. Porque quando você volta para si, a realidade ela volta para você. E lembra, você não manifesta o que você quer. Você manifesta o que você é. Quando você vibra como criador, a criação inteira te obedece.